Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então, leitura, deve ser o vídeo 5, né, se não me engano, do Os Maias, né, literatura, realismo, né, realismo em Portugal, século XIX, essa de Queiroz. É um livro assim, meio Balzac, como eu já falei várias vezes, né, voltando a recapitular o que eu já falei, né, então tem que ver os outros vídeos que eu fiz, em que é um livro que ele está numa fase Balzac. O que é Balzac, né? Quando a gente fala assim, Balzac é aquele narrador que sabe tudo, né? Tem vários personagens à disposição. Cada personagem significa uma classe social, um modo de ver, né? E esses diálogos entre os personagens, essas várias classes sociais, na literatura do Balzac são vários livros, né? Que compõem aquele mosaico, aquele panorama da sociedade francesa. Aqui, o Oeste de Queiroz vai fazer a mesma coisa com a sociedade portuguesa, né? Principalmente Lisboa, século XIX, né? Então, ele vai começar um livro bem romântico, né? A primeira fase do livro é bem romântica, até pelo estilo da época ser romântico, e vai fazendo a lenta transição, né? A palavra certa é transição. Ele vai fazendo a transição do romantismo para o realismo, né? Então ele aí vai apresentar os personagens, só que tem alguns personagens, né, que fica muito na caricatura, né? Só que às vezes serve, às vezes não, né? Então ele é conhecido por esses personagens de caricatura, também já falei em outro vídeo sobre isso. E aqui tem o Ega, né, que também às vezes é muito caricatura, ainda mais essa parte aqui do Ega contra os Coen, né? E o Coen é um personagem de caricatura também, que é tipo aquele banqueiro judeu, né, muito rico, que tem uma mulher bela, né? E aí o Ega tem um caso com essa mulher do banqueiro, e ele fica lá frequentando a casa do cidadão para poder ter acesso à mulher, né, assim, a amante. Aí depois eles brigam, né, porque parece que aí o Coen descobre, a gente viu na outra parte, né? E fica esse negócio se arrastando, né? Aí a mesma coisa agora acontece com a Golvarim, a condessa lá, né? Então o Carlos se apaixonou pela Maria Eduarda, né? Então ele passa a dedicar agora, né, tem várias cenas aqui que é essa, né, a parte amorosa mesmo da história, os encontros, né, do Carlos e da Maria Eduarda. Então tudo só amores, né? Tudo só amores, é o início da paixão. E aí só que o Carlos tem um problema com a Golvarim, né? Da condessa lá, que o Carlos passou a evitar a família, porque ele não é igual o Ega, né? Que é aquela cara de pau de lá, né? Nos saraus na casa da família, para poder ter contato com a... Não, o Carlos desinteressou totalmente da Golvarim, né? A condessa, e parou de visitar. Então o Golvarim, o marido, né? Que não sabe de nada, fica mandando cartas. Você não parece que mais aqui em casa, né? Você não, né, não participa dos nossos saraus, não, né, nossos bailes, né, sumiu. E aí, obviamente, o cidadão vai achar que é uma desfeita, né? Por que, né? Por que você não vem mais na minha casa, né? Pois é, não desconfia de nada, né? Então o marido é o último a saber, no caso aqui. Então aí a Golvarim, um belo dia, aparece lá na casa, né? Chega lá, para lá a carruagem na porta da casa do Carlos, ele fica até preocupado, né? Fica preocupado, sabe quem que, né, uma hora dessa aparecer aqui em casa? E ele achou que podia ser a Maria Eduarda por algum motivo, né? Pra saber, né? E outra coisa, ele é médico, né? Então de repente alguém ferido. Né? Aí a mulher, né? A condessa tá lá, não, você, né? Aí longa cena de novela das 8, né? Ah, você, né, você me deixou, não fala mais nada, não responde minhas cartas, né? E o Carlos tentando sair fora, né? Porque ele não aparece em público com ela, obviamente, ela é mulher casada, ele agora está com a Maria Eduarda, imagina a Maria Eduarda descobrir isso, né? Então, assim, aquela cena de novela das 9, né? Então tem umas cenas assim, que é para a estrutura do livro, né? Mas ela surge, inclusive, como contraponto a o Carlos quer ter aquele amor, né? Às claras, podemos dizer assim, com a Maria Eduarda, né? Um amor assim. Mesmo que a Maria Eduarda também tenha um marido, né? Não voltou na história até agora, né? As claras no sentido de ser sincero, né? Ele quer, inclusive, fugir. Então, em dados momentos, ela fala assim, vamos fugir para a Itália, né? Vamos fugir para a Itália, né? Então, as coisas assim. Então, ele vai contando a história da relação ali, por exemplo, do avô e neto, né? O Afonso da Maia, né? E o neto, que é o Carlos. Então, né? Esse é a época do aniversário do Afonso. A maioria das amizades, né? A maioria das amizades do Carlos foi herdada do avô. Então, muitas vezes, os personagens são aquele mesmo ciclo de personagens do avô, né? Então, isso atravessa o livro. Ou seja, o Afonso, né, da Maia não deixou de ser um personagem importante. Ele é, desde o início da narrativa. O Alencar, que é aquele poeta, né, o poeta passadista, né, ele sempre surge como aquele poeta romântico, passadista, né? Então é interessante que tinha aquela contraposição entre os realistas e os românticos. Então o Ega é o cara republicano, realista, né, quase socialista, em contraponto ao Alencar,
né, que é o poeta passadista, romântico, monarquista, né? Lembrar que o Alencar ali era amigo do Pedro da Maia, né, que é o pai, né, pai do Carlos da Maia. Né? Então Alencar reaparece e é aquele negócio de sempre aquela ideia do passado, o passado era melhor, né? E agora, né, porque ele é um passadista, ele é o cara que acha que não é o conservador. O conservador é isso, o melhor foi ontem, né? Melhor foi ontem, hoje, né? Ou então conservar hoje no máximo, né? E para a geração do EGA ou EGA, eles querem ir para o futuro. Então são os progressistas, né? A ideia que a gente tem de progressista hoje, a ideia do progressista é aquela ideia de melhor é amanhã, né? Melhor é amanhã. Então, o que é ontem é ruim, é passado, né? Passou, passadismo, né? E aí também tem aqueles contrapontos diretos na narrativa entre os monarquistas e os republicanos. Então, outra coisa. Então, ao mesmo tempo você tem ali embate românticos com realistas, né? Realista entende-se, realismo, né? Mostrar a vida real, é isso. Realismo não se confunde com defender o rei, né? Tem essa ideia também, um cara realista de que defende o rei. Aqui é o contrário, aqui, por exemplo, você tem os poetas realistas que são anticlericais e antimonarquistas. Então, eles não gostam nem da monarquia liberal, que é o que está, né, o regime aqui, é a monarquia liberal. Não, esses republicanos, progressistas, podemos dizer assim, né? Vamos usar o termo atual, né, que é progressista. Esses republicanos querem o fim da monarquia liberal, querem manter o liberalismo, né? Lembrando que a república vai, né, começar em Portugal só em 1910. Né? Então ainda tem muita coisa a acontecer, né? Muita coisa, vai ter toda a geração do Cesário Verde, né? do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa já é ali no início do século XX, né? E o Fernando Pessoa é um saudosista da monarquia, né? Então podemos dizer que ao mesmo tempo que tem aquele personagem dele lá, o futurista, né? O Álvaro de Campos, o Fernando Pessoa ainda é um cara que olha para trás, né? Por monarquia e tal, o Quinto Império, né? Então tem essa questão aí. E aqui na história não, aqui a história sempre é um contraponto dos realistas e os românticos e os republicanos e os monarquistas, né? E aí tem várias referências à literatura, né? Literatura que também acontecia na França, a mesma coisa, lembrar que a França, né? Então ele tem um romance francês, né? Do Romaric Bell, né? Que ele mostra isso, né? Essas várias revoluções na França do século XIX. E acontecia a mesma coisa em Portugal, né? Então uma coisa influenciava a outra, porque sempre tem esses problemas, né? Sempre tem esses problemas. E eles vão citando os vários personagens, né? O próprio Balzac, né? Os próprios escritores, né? As referências literárias, né? Que é o próprio Balzac, o Flaubert e o Victor Hugo, né? Victor Hugo também é muito reconhecido pelos romances, só que o Victor Hugo, tipo assim, lá nos Miseráveis, Les Miserables, né? Que é uma obra assim interessante, que ela é bem romântica em algumas partes, mas é bem realista em outras. Né? Então eu tenho hesitado em dizer, o Victor Hugo, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame, né? Trabalhadores do Mar também é um pouco de transição, viu? A gente pode discutir que o Victor Hugo, brevemente aí, né? Se colocar os Miseráveis em obras de literatura e política, né? Porque tem muita coisa ali que é a descrição realista da realidade, e tem muita coisa que é personagem romântico, né? Ele coloca o personagem romântico no meio da literatura realista, né? Então, Victor Hugo é essa transição igual o Balzac também, que Balzac tem livros bem românticos, né, e outras obras que são mais realistas, né. Já o Flaubert não, o Flaubert já superou isso aí, já, né, Maupassant, Émile Zola, aí já é, né, realismo para naturalismo, né. Então, ou seja, aqui é a transição do Esch de Queiroz. Então, tem umas partes muito enfadonhas, eu já falei, né, tem partes imensas, assim, que ele tenta contar narrativa desde narrativa. Então, quais narrativas? Primeira narrativa lá, ele estava contando a história da Govarin, né? Ou seja, o caso do Carlos com a Condessa Govarin, né? E aí entrou a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, então, entrou o personagem que aí tem densidade, é um personagem que tem densidade, né? Um personagem que tem que construir as camadas desse personagem. E aí depois entrou o Ega. Não, o Ega estava, né, desde a primeira parte do livro. E aí o Ega, ele é o meio caricatura, né? E ele caricatura em disputa com outra caricatura, entendeu? É esse que é o problema. Aí o Ega é uma caricatura, né, que é mais desenvolvido, mas ele tem o Cohen que não desenvolve. E pior ainda, tem um personagem aqui chamado Damaso, né? Damaso, sei lá. Aí você não sabe se o cara é uma revista, um puxa-saco, um fofoqueiro, né? Parece-me que esse cara, esse Damaso, que eu não entendi, parece ser um desafio do próprio autor, né? Vai ver que o cara era tão chato que ele colocou o cara na narrativa, porque tem cena aqui patéticas, por exemplo, do Carlos estar na rua e parar pra xingar o cara, assim. Pra que o Carlos ia fazer isso, né? O Carlos tá lá, assim, conversando.
Aí o cara, pode falar mal da minha família, né? Porque a hora o Damaso fala que ele é chegado da família, que é até parente da família do Carlos, né? Então, né, ele faz amizade com os Coen, faz amizade lá com a família do brasileiro, né? O Gomes, que chegou com a Maria Eduarda. Então, assim, quem que é esse Damaso? Mas é um personagem que não, né, não tem desenvolvimento, você não sabe a profundidade dele, quem que ele é, o que ele pretende, né? Então eu acho complicado, você encher uma narrativa de personagens, você não dá a mesma, né? Aprende-se com Dostoiévski. Dostoiévski coloca vários personagens, mas todos eles têm camadas, densidades, né? Então não adianta você encher de 20 personagens e só trabalhar 3, 4. Então fica aquele monte de coadjuvante circulando ali, só para dar espaço de diálogo, de cena. Né? Eu acho péssimo, né? Então é a crítica que eu estou fazendo há horas ao Maias, que você tem ótimos personagens, o Afonso, né? O próprio Carlos, a Maria Eduarda, ótimos personagens, só que tem uns personagens que ficam ali circulando que ele não dá profundidade para os caras, né? Então o Damaso aparece só para você xingar o cara, para você ter raiva dele, né? O Palma Cavalão, que vai surgir em breve aqui também, é isso. O Palma Cavalão, vê que é um jornalista mesmo da vida real, que ele transportou para o livro para falar mal do cara, entendeu? Então essas são as críticas que eu faço aqui, mas no normal da história será que todos esses contos paralelos, né, vão atrapalhar a vida do Carlos e da Maria Eduarda, né? Porque eles vão fugir para a Itália? Não sei, né? Tem que ter mais uma parte final do livro para entender. Ela fala, só vamos fugir, né? Porque, né, você não vai casar comigo, eu já tenho, né? Mas aí a gente vai saber, ela é casada mesmo? Porque o marido não apareceu mais na história. Eles vão fugir mesmo? Será que o caso vai dar esse desgosto para o Afonso da Maia, né? Porque já tem um caso nisso, e eu acharia ridículo repetir isso, né? Ah, o pai fugiu também com a mulher, agora o Carlos vai fugir também. E depois a própria mãe do Carlos, né? A mãe do Carlos, né? Fugiu com o italiano, mesmo para a Itália, mania de fugir para a Itália, né? Então as coisas assim que eu acho descuidado do romance, que era para ser nota 10, né? Então assim, é um romance que tem tudo para ser uma nota 10, um estudo de época, um estudo de personagem, mas os problemas da narrativa, né? Isso, fazer uma análise crítica mesmo, o problema da narrativa é isso, que você vai colocando um monte de personagens excessivamente, né? Vai inchando a narrativa, né? E depois como é que você vai dar, né? Como é que você vai cortar as pontas, né? Vai acertar as pontas, porque tem muito romance que enche de personagens, depois acaba a história, aí que eles fazem aquele final, né? Eles fazem geralmente uma parte final, dizendo assim, ó, aí aconteceu, fulano casou com ciclano, fulano morreu no tal ano, fulano teve um filho, aí ele, em vez de desenvolver a história, ele faz um capítulo ali só contando o que aconteceu depois, né? Fulano morreu na guerra, fulano, entendeu? Tipo assim, você tem que fechar as pontas, né? Você abriu um monte de ponta da narrativa, né? Um monte de ponta da narrativa, e depois você tem que ir fechando, né? De forma até sem sentido, né? Subitamente você mata o personagem, fazem direto isso, né? Você não sabe como terminar a história do personagem, você mata, aí foi atropelado por uma carruagem. O cara levou um tiro do nada, então, fugiu pra Itália, né? Então você não sabe o que faz com o personagem, aí o que você faz? Você vai eliminando o cara ao longo da narrativa, né? Porque não tem densidade. Geralmente vocês matam os coadjuvantes, né? Que é a literatura em que você vai, né? Filme de terror, vai morrendo primeiro os coadjuvantes, depois ficam os mocinhos no final para ser salvo pelo último minuto, né? Então é um problema de narrativa, né? Assim, sendo chato igual crítico, né? Mas aí vamos esperar então, o que vai acontecer então? Vai ter essa fuga, né? Ou seja, o Carlos vai fugir com a Maria Eduarda, ele vai assumir ela em público, ela vai se divorciar do marido, né? Conseguirá o Carlos se livrar da Govarin, que é essa condessa, né? Que é a amante dele, ele vai assim, acabou mesmo, acabou esse caso. Outra coisa, quem que é o Damaso? Ele tem peso na narrativa? E outra, e essa briga aí do Ega, né? O Ega com o Coen? Pra que isso, né? Pra que... Né? O cara já foi expulso por que fica isso, né? E eu acho que ele devia desenvolver mais o personagem do Ega como um contraponto ao Alencar, né? Como eu falei, se fosse mais desenvolvido, o Alencar até tem uma profundidade, apesar que ele é um passadista, né? Então ele parece, por que ele desenvolve o Alencar e aí desenvolve o Ega, né? E coloca até uma cena dos dois, né? Assim, um defendendo o romantismo, um defendendo o realismo, né? Seria interessante, né? Porque isso daria peso aos dois personagens, né? O Ega não, o Ega, né, aparece na história assim como os momentos mais hiláricos, né, para falar mal de alguém, igual ele fica falando mal do Damaso aqui, né? Então, vai entender, né? Então é isso aí, acho que tem mais um vídeo, porque vamos ver o final, né? Que é a parte mais interessante agora, que é isso, né? É o romance do Carlos, da Maia e a Maria Eduarda, né? Que a gente tem uma ideia de quem é a Maria Eduarda, nós estamos lendo isso, mas ele não sabe quem é, né? E como ele vai saber quem é a Maria Eduarda, né? Então, essas são as cenas do próximo capítulo, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.